Efésios 10, capítulo 6, versos 10 a 18. Efésios 6, 10 a 18. Texto bíblico bem conhecido, mas que preciso compartilhar com vocês esta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, verso 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Pai, que a tua palavra tenha livre curso, que barreiras sejam quebradas, que resistência caia por terra, que escamas dos olhos possam sair, e que o Senhor possa trazer entendimento, iluminação, à mente, ao coração de cada pessoa que está aqui presente. Em nome de Jesus eu oro, para que a tua palavra possa, Senhor, alcançar os corações, transformando e, acima de tudo, nesta noite, preparando cada pessoa que está aqui para esta guerra na qual estamos envolvidos. Em nome de Jesus eu declaro cada pessoa aqui presente, da criança ao ancião, em condições de ouvir, receber, entender e praticar a tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Estamos em guerra. Diga para a pessoa que está do seu lado: estamos em guerra. Queridos irmãos e amigos, a história humana é a história das guerras. Nunca houve tempo de paz desde que o pecado entrou no mundo. Nunca. Só no século passado, 2 sangrentas guerras mundiais ceifaram mais de 100 milhões de pessoas. Multiplicam-se ainda hoje as guerras tribais, étnicas, religiosas e ideológicas. Mas há uma guerra que se dá na dimensão espiritual. E Hernandes Dias Lopes, famoso pregador presbiteriano, ele diz com toda razão que nessa guerra, quem não é um guerreiro é uma vítima. Não há campo neutro nesta peleja. Quem não é um guerreiro é uma vítima, porque não há campo neutro nessa peleja. Isso é uma grande verdade. Eu estava lembrando, preguei no Apocalipse capítulo 12, quando o dragão, a antiga serpente, foi jogada para baixo, e
Há um ai no céu dizendo: ai dos moradores da terra, porque agora Satanás com fúria desceu até lá. Preguei nesse texto há 6 anos atrás exatamente, e no dia 11 de junho de 2017, exatamente há 6 anos atrás, eu preguei exatamente isso. Vivemos sem nos dar conta que existe um mundo espiritual. Nós vamos encontrar pessoas, disse eu à época e repito esta noite, nos 2 extremos. Aqueles que veem o diabo em tudo: o diabo estragou isso, o diabo é que fez aquilo. Não, tem gente que vê diabo demais. E aqueles que racionalizam tudo: não, isso não existe, mundo espiritual, isso não, o diabo também não existe. Ou seja, os 2 extremos: aqueles que veem diabo em tudo e aqueles que racionalizam tudo também. Nós precisamos compreender esse mundo espiritual para termos vitória no mundo físico. Se não compreendemos o mundo espiritual, não temos vitória no mundo físico. O apóstolo Paulo tinha discernimento espiritual, por isso ele podia ver claramente quando era Deus e quando era o diabo que estava de alguma maneira fechando portas. Em Atos 16, verso 6, ele vai dizer: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos, diz o escritor evangelista Lucas, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. A equipe de Paulo tinha consciência de que não foram para a Ásia naquele momento, porque o Espírito Santo fez o quê? Os impediu. Agora, um pouquinho depois, o apóstolo escreve: por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. 1 Tessalonicenses 2,18. Agora, Paulo está dizendo: eu queria ir até Tessalônica, mas quem é que me impediu? Satanás me impediu. Olha o discernimento espiritual, olha a visão espiritual. Quando ele quer ir para a Ásia, ele compreende que é o Espírito Santo que o impede de ir. Agora ele quer ir para Tessalônica, ele sabe e tem consciência de que é o diabo que está impedindo de ir. Isso é consciência do mundo espiritual e do que está acontecendo. Meu querido irmão, eu disse e repito, porque esse texto que está aí projetado foi o texto que eu falei há 6 anos atrás, e eu disse que o diabo é um ser real, não é um ser imaginário. Na verdade, quanto mais se ignora a sua existência, mais liberdade ele tem para agir. Quanto mais você ignora que ele existe, mais ele tem liberdade para agir. Por isso, nesta noite, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha irmã, e isso tem sido por esses dias muito intenso na minha vida, na minha família, nós estamos nessa batalha, mas eu quero dizer para você que toda batalha se trava no mundo espiritual. Portanto, toda a vitória ou derrota acontece primeiramente no mundo espiritual também. Por isso, o cuidado e o cultivo da vida espiritual deve vir em primeiro lugar na nossa agenda. Por isso, vida com Deus, vida de oração, de leitura da palavra, de compromisso com Deus, deve ser primeiríssimo lugar na nossa agenda. Porque é isso que precisamos nesse embate espiritual que nós estamos envolvidos. Por isso também, nós precisamos atentar para 3 coisas importantes dessa guerra. O que eu chamo de lições importantes sobre a guerra espiritual. Quais são essas lições, pastor? Eu compartilho com vocês esta noite essas 3 lições. A primeira delas é que é preciso que identifiquemos os sinais de quando estamos sendo atacados. Então, identifique os sinais de quando você estiver sendo atacado. E quais são esses sinais? Isso é importante sabermos. É importante entendermos que a natureza da guerra não é carnal. Não é carnal, e sim
espiritual. Por isso Paulo faz questão de frisar aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue. Precisamos ter isso sempre bem claro. A nossa luta não é contra quem está debaixo do nosso teto. A nossa luta não é contra quem trabalha ao nosso lado. A nossa luta não é contra quem mora ao nosso lado. A nossa luta é uma luta espiritual. E você primeiro precisa vencer no mundo espiritual, para depois vencer aqui no mundo físico. Ou você é derrotado lá também, e é derrotado aqui também. Então, ignorar essa verdade nos fará negligenciar as armas que estão à nossa disposição. Se você ignorar essa luta, essa guerra espiritual, para que usar armas espirituais? Se eu ignorar que a batalha é espiritual, eu ignoro. Eu acabo ignorando as armas espirituais, se eu não entendo que estou nesta guerra espiritual. Então acabo ignorando as armas espirituais que tenho. Não uso. Para que eu vou usar arma espiritual se eu não estou entendendo que estou numa batalha espiritual? Como podemos saber que estamos sendo atacados? Há alguns sinais que indicam isso. Quais são esses sinais? O primeiro deles é que há uma perda, começa a haver uma perda do desejo de buscar a Deus. Significa que você está sendo atacado. Você começa a ter falta de apetite espiritual, falta de desejo de ler Bíblia, de orar, de vir para a igreja. Isso significa que você está sendo atacado. Nós começamos a gastar mais tempo com entretenimento do que com Deus. Isso indica claramente que estamos sendo atacados quando há uma perda do desejo de buscar a Deus. Também podemos identificar que estamos sendo atacados quando nos sentimos desgastados fisicamente pelo sobrepeso das circunstâncias, quando tudo parece pesado, nos sentimos cansados e as circunstâncias à nossa volta vão drenando, sugando a nossa energia. Significa que estamos sendo atacados quando a nossa energia, quando as nossas forças estão sendo sugadas e você passa a se arrastar pela vida. Você já não tem mais ânimo, não tem mais vigor, parece que o seu vigor vai sendo roubado, drenado. Uma outra maneira de identificar esse sinal desse ataque espiritual é que a vida de oração enfraquece, se torna fraca. Procura se ocupar com outras coisas para não orar. E quando vem na sua mente o pensamento para orar, logo você trata de dar um jeito de fugir da oração. Acha alguma coisa para fazer. Significa que você está sendo atacado quando a sua vida de oração começa a enfraquecer. Outro sinal de que estamos sendo atacados é que hábitos antigos começam a voltar. A mentira, a bebida, a música secular e outras coisas começam a voltar. E aí você diz, mas eu estava livre disso, por que eu estou voltando a isso? Isso começa a voltar, isso é um sinal claro de que você está sendo atacado. Também há o afastamento das amizades espirituais, porque pessoas espirituais têm assuntos espirituais, e quando se está fraco ou enfraquecendo na fé, não se quer conversar sobre o que edifica. Não se quer conversar com irmãos em Cristo que falam coisas que edificam e coisas espirituais, porque começa-se a desejar coisas que são carnais e não espirituais. Então começa a se afastar de amizades que poderiam ajudar a fortalecê-lo no momento da luta. E ainda, retaliações. Você percebe que está sendo atacado quando há retaliações. O inimigo não pôde matar Jó, não pôde, mas tocou na sua saúde, mas tocou nas suas finanças, mas tocou na sua família, matando os seus 10 filhos de uma vez. Não pôde tocar em Jó, mas tocou nos filhos, tocou nas finanças, tocou na saúde, tocou em tudo que ele tinha. Só não pôde tirar a sua vida porque Deus colocou um limite. E Deus, é claro, que coloca limites, com certeza.
Toda a autoridade está nas mãos do Senhor, isso não há dúvida nenhuma. Portanto, meus queridos irmãos, estamos em guerra constante. O inimigo não dá trégua um momento sequer. E esses sinais se tornam evidentes quando estamos sendo atacados. Eles se tornam mais evidentes ainda quando estamos sendo atacados. E aí, como fazer, pastor? Depois nós vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos ver. Mas nesse primeiro momento, você precisa ter consciência de que estes são alguns sinais de que você está sendo atacado na sua vida espiritual. Ou seja, o inimigo quer destruir a sua vida espiritual para que você não tenha força de coisa alguma e seja um derrotado na sua vida. Compreendemos isso? Amém? Então podemos identificar quando estamos sendo atacados. Muito bem, uma segunda lição importante nessa guerra é que é preciso conhecer o inimigo a ser enfrentado nessa guerra. Então conheça o inimigo a ser enfrentado nessa guerra. Preste atenção, querido. O diabo não é um mito e nem uma energia negativa. Isso é uma energia negativa. Não, o diabo não é uma energia negativa e nem um mito também. O diabo é um ser maligno e perverso. A palavra de Deus o chama de Satanás, de diabo, maligno, tentador, enganador, pai da mentira, assassino, ladrão, antiga serpente. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele anda ao nosso derredor como um leão, querendo tragar, e ao mesmo tempo ele é sutil como uma serpente. Ele rodeia e passeia pela terra buscando alguém para devorar. Ele está sempre buscando pessoas para devorar, para destruir. É isso que ele faz. O texto bíblico que nós lemos aqui em Efésios 6, que às vezes a gente passa batido por ele, principalmente porque eu conheço tanto esse texto da armadura de Deus, mas quando nós passamos por ele, passa desapercebidas algumas coisas importantes que precisamos entender. O texto bíblico nos ensina como ele atua. O texto bíblico diz que ele atua com ciladas. O verso 11 diz que há ciladas do diabo. Ele trabalha com ciladas. Isso se refere aos métodos astuciosos que ele usa contra os crentes e contra a igreja do Senhor. Algumas das estratégias que ele usa são estas: a tentação. Ele tenta, ele prepara armadilhas bem suculentas, ele prepara a mesa dele oferecendo coisas que a sua carne gosta, ele prepara a sua armadilha muito bem preparada. E eu sempre digo, quando você vai com sede ao pote, ele te dá o golpe, e você fica na miséria, e tudo que sobra é sofrimento e dor. E aí você acorda e diz, isso aqui era uma ilusão, e era mesmo. Ele ataca, ele trabalha com as suas ciladas através das tentações. Mas ele também usa uma outra estratégia, que é a acusação. Logo depois da tentação, ele age com a acusação, tornando você indigno de chegar diante de Deus. Viu só? Você não presta mesmo. Você é um crentinho do pau oco. Você não está com nada. Você vai falar com Deus? De que jeito? Olha aí tua vida desarrumada, tua vida desorganizada, tua vida desordenada. Como você vai se aproximar de Deus desse jeito? E ele acusa. Por que ele faz isso? Porque ele quer que nós tenhamos medo de nos aproximar de Deus, vergonha de nos aproximar de Deus, porque ele prepara a cama e depois ele mesmo vai te acusar, dizer, você não pode chegar diante de Deus, porque você mentiu aí, você fez uma coisa errada, não pode. E ele então, dessa forma acusando, quer nos fazer ter medo de Deus. Outra estratégia do inimigo é a intimidação. Ele quer nos fazer ter medo dele. Ai que medo, você não precisa ter medo dele. Você não precisa ter medo de Satanás. Mas ele quer intimidar, ele quer fazer rompante, ele quer fazer com que você fique amedrontado. Não que ele não tenha certo poder, tem. Mas a Bíblia diz claramente que aquele que está em você é maior do que ele. Então você precisa ter consciência disso também. Ele também usa como estratégia a decepção. Ele trabalha para que os crentes se decepcionem com Deus,
Ah, irmão, como eu tenho encontrado crente decepcionado com Deus. Ah, estou decepcionado com Deus. Ele não fez o que eu pedi. Ele não agiu como eu queria. Ah, Ele não me deu o que eu queria. Ah, Ele não faz nada por mim. Decepcionado com Deus. O diabo trabalha com essa estratégia para que as pessoas se decepcionem com Deus. Se decepcionem com a Bíblia. Ah, a Bíblia não é verdade. Não, a Bíblia não é verdade. A Bíblia é só um livro. E um livro cujas páginas, papel aceita tudo, papel aceita tinta. Então, é só um livro qualquer de história, de mitos. Ele quer que você se decepcione com a Bíblia como palavra de Deus. Ele quer que você se decepcione com a igreja. E ele trabalha para que você se sinta decepcionado com a igreja. Quanta gente a gente encontra por aí decepcionado com a igreja. Estou decepcionado, porque lá naquela igreja, aquele pastor, aqueles obreiros, aqueles crentes, lá não tem amor. Ele quer trabalhar para que você se decepcione com a igreja e abandone a igreja também. A decepção é a estratégia do inimigo. E ele trabalha ainda com a divisão. Ele trabalha para dividir famílias, ele trabalha para dividir igrejas, porque se há algo que enfraquece são as divisões. Onde há divisão, há fraqueza. E ele então semeia discórdia, semeia divisão, para que haja enfraquecimento na sua casa e na vida da igreja também. São estratégias que ele usa para de alguma forma tentar obter resultados vantajosos contra nós. Ele coloca dúvida sobre a veracidade da palavra de Deus. Ele semeia o joio, ou seja, os filhos do maligno no trigal de Deus. Isso é muito interessante, na parábola do joio e do trigo, a Bíblia diz que enquanto dormiam, o inimigo foi lá e semeou o joio. É ele que semeia o joio no trigal. E você diz, e esse aqui? Esse é joio. Mas e agora vamos arrancar? Não, não vai arrancar, porque quem vai arrancar é o Senhor. É Ele que faz isso. Ele dissemina falsas doutrinas, realiza falsos milagres, intercepta orações e coloca barreira na obra missionária. Tudo isso ele faz. 3 aspectos caracterizam os espíritos demoníacos que trabalham contra a igreja. Primeiro é que eles são poderosos, com diferentes influência e categorias. Sim, eles têm um certo poder. Segundo, eles são malignos, odeiam a luz e habitam nas trevas do pecado e da falsidade. Em terceiro, eles são astuciosos, conspiradores de falsas artimanhas. Eles agem assim, eles trabalham assim. E o apóstolo Paulo menciona 4 categorias entre as hostes de Satanás, que governam as trevas e se opõem aos crentes e à igreja. Quais são essas categorias? Está aí em Efésios. Os principados são espíritos malignos poderosos que mantêm o território que lhes foi confiado. São príncipes territoriais, de territórios. O diabo trabalha com divisão territorial. Em Daniel, nós aprendemos que o príncipe da Pérsia se opõe ao anjo Gabriel. O anjo Gabriel está vindo trazer uma resposta para Daniel. E ele atrasa 21 dias. E quando ele chega, ele diz, Daniel, homem muito amado, desde que saiu a tua súplica aqui, eu já vim trazer a resposta. Mas no caminho, eu encontrei um opositor, o príncipe da Pérsia, e eu não consegui vencê-lo sozinho. Olha o poder. Mas eu chamei ajuda. E Miguel, aquele que batalha, o príncipe que batalha pelo povo de Israel, veio me ajudar. E eu passei e trouxe a notícia, a resposta para você. Ou seja, ele trabalha por regiões, por principados. Vamos lá no Novo Testamento e vamos encontrar Jesus libertando o gadareno. Os demônios que estão no gadareno, eles pediram para não sair daquela região. Não nos mande embora daqui, não queremos sair dessa região. Aqui está bom demais, deixa a gente ficar por aqui. Mostra claramente que eles trabalham por regiões, os principados. Paulo fala das potestades. Não é a mesma coisa, meu querido irmão. São coisas distintas. As potestades são espíritos malignos poderosos que recebem a autoridade de Satanás para presidir sobre as estruturas pecadoras do mundo. O comentário bíblico pentecostal, ele vai dizer que há demônios que trabalham nas estruturas
desse mundo, tornando-as pecadoras e decaídas e decaentes. Por isso, quando Jesus diz que o mundo jaz no maligno, Ele está dizendo que o comércio, que a cultura, que a ciência, está tudo contaminado. Essas estruturas são contaminadas e essas potestades dominam nessas estruturas. Há também, segundo Paulo, os dominadores do mundo. São príncipes que governam sobre a atual ordem mundial, juntamente com Satanás. São aqueles que governam. E ainda as hostes espirituais da maldade, que são as categorias inferiores de demônios, a serviço de Satanás para manter os homens escravos de vícios e pecados. Paulo, em Efésios, queridos, ele fala 5 vezes a expressão lugares celestiais, e essa expressão está sempre ligada à esfera espiritual e invisível. Conhecendo o inimigo, nós sabemos que ele é real e que precisamos estar preparados para resisti-lo e para vencê-lo. Amém? Não estou falando isto do nosso inimigo para que você fique com medo dele. Estou falando isso do nosso inimigo para que você o conheça e saiba que ele é real e que você precisa lutar e combatê-lo. E como é que a gente faz isso? É a terceira lição do texto bíblico que nós temos para esta noite. Por isso é tão importante, mas tão importante, uma vez que a gente saiba, não é, quais são os sinais de que estamos sendo atacados, uma vez que conheçamos o nosso inimigo, é importante também conhecer as armas espirituais e usá-las também. Para enfrentarmos vitoriosamente essa peleja, nós precisamos de armas espirituais. O texto lido na introdução deste culto diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas, argumentos falsos. Isso é um sofisma, argumento falso. É insensatez entrar nesse campo minado de cara limpa, confiando em nossos próprios recursos, ou predicados morais e espirituais. Por isso, o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, que aqui é um armamento todo especial para a nossa vida. Agora, não se encara o inimigo na força moral, ou na sua força espiritual, pessoal, meu querido irmão, não se encara. Tem muito crente aí com um revolvinho de espoleta, enfrentando o inimigo e sendo derrotado exatamente por isso. Porque eu vou com a cara e a coragem, né? Vá com a cara e coragem. Eu vou como Davi com uma funda. O Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra foi um mero detalhe. Quem derrotou Golias foi o Senhor dos Exércitos. Aprenda isso. A nossa primeira arma é o poder de Deus. No verso 10, o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso. Ele usa a expressão: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele aponta não para adquirir-se novas forças, mas para se fazer uso do poder que o cristão já possui na sua união com Cristo. Onde está o Senhor? Onde Ele está? Onde habita Deus? Deus habita lá no céu, e é verdade. Agora, Ele habita também no seu coração. Então, se Ele habita no coração do crente, a força já está onde? Onde está a força, irmão? No coração do crente. Se Ele habita no seu coração, o poder dele está na sua vida. Por isso você vai se fortalecer no poder dele que está em você, dentro de você, meu querido irmão. Então, meu querido, o verbo aqui, sede fortalecidos, aqui nesse texto, aponta exatamente isso. Não para você adquirir novas forças, mas para fazer uso do poder que já está dentro de você, por causa da sua união com Cristo. Amém? Então pergunto para o seu irmão: você está unido com Cristo? Está unido com Cristo? Se você está unido com Cristo, há um poder dentro de você. De quem é esse poder? De quem é esse poder? É dele. Então você precisa se fortalecer no Senhor e
na força do seu poder. A força está em você, preste atenção nisso. Se as ciladas são do diabo, a força e o poder é de Deus, não é nosso, é de Deus. É para nos fortalecermos na força do seu poder. Muitas vezes Deus, que habita no coração do crente, fica nos olhando e dizendo: eu estou aqui, eu tenho a força, eu tenho o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, você tem esse poder, essa autoridade dentro de você, e fica lutando com a sua própria arma. Ficamos muitas vezes no embate na nossa própria força. E aí, irmãos, nada acontece. Eu vou desanimar, vou desistir. Eu estou lutando, eu estou batalhando, eu estou em guerra, mas nada acontece. E não vai acontecer, porque nós precisamos nos revestir na força do seu poder. É no poder dele que podemos vencer. Então, a nossa primeira arma poderosa é a força e o poder do nosso Deus, que habita no nosso coração. E se você está unido com Cristo, você deve se apropriar do poder de Cristo que está em você. Amém? Não está fora de você. É isso que o texto bíblico aí, Paulo está dizendo. Há um poder dentro de você. Aproprie-se desse poder. Não é o teu poder. Não é o poder da mente positiva. É o poder de Deus que habita no seu interior. Amém? Compreendeu isso, irmão? A segunda arma à nossa disposição é a nossa firmeza na fé. Nos versos 11, 13 e 14, o apóstolo Paulo nos exorta a ficarmos firmes na fé. Esse é um segundo elemento que nos ajuda a vencer. A firmeza para resistir no dia mau. O dia mau chega. Diga para o seu irmão: o dia mau chega. E se você não estiver firme na fé, você vai ser levado embora. O dia mau chega. E você precisa estar firmado, arraigado, alicerçado, para que nada nem ninguém te mova do seu lugar. Para os cristãos para quem Paulo estava escrevendo, esse dia mau seria o dia em que teriam que enfrentar o martírio. É disso que Paulo está falando. O dia em que vocês vão ter que morrer por causa da fé de vocês está chegando. E vai chegar. Então, para resistir no dia mau, vocês precisam estar firmes, porque quem não estiver firme não resiste no dia mau. O gaúcho tem um ditado lá muito popular, que quando se pergunta se ele está firme, ele está firme nem palanque embanhado, né? Significa que não está nada firme, porque palanque embanhado não fica firme, né? Mas o fato é que tem muito crente assim. Esse é o tipo de firmeza de muitos, né? Qualquer coisa pode movê-lo, qualquer coisa pode tirá-lo do seu lugar. Por isso a firmeza é tão importante. Quando o dia mau chegar, o que vai te sustentar é a sua firmeza. Então é uma arma poderosa a sua firmeza no Senhor, a sua firmeza na fé. Terceira arma que nós temos à nossa disposição é a armadura de Deus. E preste atenção, é a armadura de quem? De quem? Ela não é sua, ela é de quem? De Deus. Ele coloca à nossa disposição, mas não é nossa, é dele. Vamos relembrar essa armadura? Vamos relembrar a armadura de Deus? Vamos relembrar um pouquinho aqui. Nós temos o cinto da verdade, está aí, o cinturão da verdade, o cinto da verdade. O que segura, o que segurava a túnica do soldado durante a luta era o cinto. A verdade é o que sustenta toda a nossa vida espiritual. É o mesmo que integridade espiritual. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Quem declarou ser a verdade? Ele é a verdade. Se ele está na sua vida, a verdade precisa estar na sua vida também. O cinto da verdade diz respeito à verdade. A verdade de Deus tomando conta de todo o seu ser. Quando a verdade está presente, a mentira do inimigo aí fora. Eu posso dizer para você tranquilamente que um jovem, olha aqui para mim os jovens, um jovem que vai para a faculdade para ser muitas vezes bombardeado por tantas mentiras, ele não vai ser de forma alguma alcançado se Jesus Cristo, a verdade verdadeira, estiver aí no seu coração, na sua vida. O
cinto da verdade é o que sustenta a nossa vida espiritual, é o mesmo que integridade espiritual. A couraça da justiça protegia todo o tronco com os seus órgãos vitais. Isso significa uma vida de conduta justa, entendendo que a nossa justiça vem de Deus. Nunca esqueça que nós estamos usando a armadura de Deus, é dele, a justiça é dele. Quem é que é a justiça? É Deus, ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Então ele é a justiça, essa couraça da justiça é ele nos justificando, nos declarando justos. Calçar os pés com o evangelho da paz. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está fazendo analogia para dizer que precisamos firmar os pés no evangelho. Como vencemos as heresias? Firmando os pés no evangelho. Como nós podemos fazer isso? Firmando os pés, calçando os pés no evangelho. A sandália do soldado, ela possuía travas para que ele tivesse firmeza. Deixa eu trazer para o contexto mais atual. É como o jogador de futebol que usa chuteira com travas, para que ele não fique resvalando, né? No gramado ele usa a chuteira com trava para ele se manter firme, né? Agarrar lá no gramado, né? Nas suas pisadas, nos seus passos e nas suas corridas. Então é isto que Paulo está falando, dessa firmeza no evangelho. Quem é o evangelho? O evangelho é o próprio Senhor Jesus, ele é as boas novas. O evangelho é Cristo e Cristo é o evangelho, meu querido irmão. Qual é as boas novas que nós anunciamos? As boas novas de salvação que há em Cristo Jesus, ele é o evangelho. O escudo da fé, o escudo que Paulo tem em mente aqui, não é aquele escudo redondinho, que é o escudo que protege todo o corpo do soldado. É disso que ele está falando também no original aqui. A fé é o que apaga os dardos do maligno. A fé em Deus, em sua palavra, e os dardos são as tentações, as acusações, as heresias, as calúnias, as perseguições. O escudo da fé. Quem é o autor e consumador da fé? O próprio Deus. Ele é o autor e consumador da fé. E a espada do Espírito. E aqui, a única arma de ataque é a palavra de Deus. Quem é o verbo? O próprio Cristo. O único equipamento de ataque. Note que a espada é a espada do Espírito. E o termo traduzido lá do grego como palavra aqui, nesse texto, não é logos. O termo que foi traduzido do grego é rema. Uma palavra específica que o Espírito dá ao coração ou coloca na boca para que você declare ela. É uma palavra rema de Deus. Essa é a espada do Espírito, é a palavra, não apenas o logos. A palavra que você... mas eu estou recitando a Bíblia. Você está recitando o logos. Mas essa palavra que é a espada do Espírito é aqui, nesse contexto, é a rema. É a palavra poderosa que vem ao seu coração ou que vem à sua boca para ser declarada. É isso, né? Por exemplo, quando Jesus vence Satanás pela palavra, ele não está só citando o versículo bíblico. Tem crente que acha que só citar versículo bíblico basta, não. Ele está citando aqui palavras rema para um momento específico em que ele está enfrentando. Palavra de autoridade, palavra que tem vida porque derrota Satanás naquele momento. Cada uma daquelas palavras que ele proferiu. Então, meu querido irmão, esta é a terceira arma à nossa disposição. É a armadura de quem é a armadura? De Deus, não é sua. Não é a armadura do Eliezer, do Pedro, do Paulo, é a armadura de Deus. A armadura de Deus é ela. Precisamos entender. O capacete da salvação, ele é tão importante porque ele protege a cabeça, a mente. A mente do crente é o maior campo de batalha da guerra espiritual. Por isso o diabo quer invadir a sua mente. E ele invade a nossa mente, ele quer invadir a nossa mente através daquilo que vemos, visualizamos. Por isso, irmãos, mais do que nunca, né?
rede social e toda essa parafernália que temos em mãos hoje, é um instrumento poderoso nas mãos do diabo, para fazer com que a nossa mente fique contaminada. A mente do crente é o maior campo de batalha da guerra espiritual. A nossa vitória sobre o maligno envolve o complexo campo da mente, da nossa vida mental. Envolve aqui. Você perdeu aqui, perdeu toda a batalha já. Essa é a verdade. Então aí está a armadura de Deus à nossa disposição. Ou seja, o cinto da verdade. Quem é a verdade? É o próprio Cristo. A couraça da justiça. Quem é a justiça? É o Senhor Deus. Os pés do evangelho da paz. Quem é o evangelho? É o próprio Cristo. O escudo da fé. O autor da fé é o próprio Deus. O capacete da salvação. A salvação é o próprio Cristo também. Ele é o Salvador e a salvação. E a espada do Espírito é o Logos, a palavra, que também ela se transforma em rema pelo Espírito, porque ela é a espada do Espírito. Essa é a armadura que está à nossa disposição. Não é sua, não é minha, mas é a armadura de Deus, que Ele coloca a sua e a minha disposição. Amém? Precisamos fazer uso dela, se queremos vencer nessa guerra, nessa batalha, nessa guerra espiritual. E aqui nesse texto, a quarta arma é a oração. O apóstolo Paulo nos diz que depois de nos revestirmos da armadura de Deus, devemos orar e suplicar. O que é orar e suplicar? A súplica, meu irmão, é aquela oração que vem lá do fundo do teu ser. A súplica é o gemido da alma. A súplica não é você apenas sair daqui para fora. Eu estou orando. Está orando da onde? Estou orando da boca para fora. Irmãos, nós muitas vezes estamos fazendo orações decoradas, reza evangélica. Preste atenção na sua oração para você ver. Você está sempre repetindo as mesmas coisas. Não que em determinados momentos isso não seja necessário. Por exemplo, quando oramos pelo alimento, nós oramos sempre pelo alimento. Não tem como orar pelo alimento, orar pelo enfermo. Não é verdade? Mas, se você prestar atenção, muitas das nossas orações têm se tornado verdadeiras rezas, onde você só repete a mesma coisa sempre. Não é súplica, a súplica é algo que sai lá do teu interior, é gemido da alma. Isto é súplica, meu querido irmão. E nós precisamos aprender a suplicar. E ainda mais, o apóstolo Paulo vai dizer que é preciso orar em todo o tempo, o tempo todo. Devemos orar e suplicar em todo o tempo. O poder de Deus, a firmeza, a armadura de Deus e a oração são algumas das armas à nossa disposição. Mas tem outras, pastor, poderia listar outras. Quais outros? O sangue de Jesus é uma arma poderosa que nos cobre. Poderia citar outras armas, mas Paulo cita essas 4 poderosas. O poder de Deus, a firmeza, a armadura de Deus e a oração são algumas dessas armas à nossa disposição. Vamos usá-las, porque usando não há principado, não há potestade, não há dominador e não há hoste infernal que resista o crente que faz uso dessas armas. Então conheça as armas, mas não basta conhecer, é preciso usá-las também. Use essas armas na sua vida, querido irmão, se você deseja vencer. Vimos que estamos em guerra e que precisamos identificar os sinais de quando estamos sendo atacados. Precisamos conhecer o inimigo que enfrentamos nessa guerra, mas acima de tudo precisamos conhecer as armas espirituais e usá-las. Eu pergunto para você nessa noite: você está consciente dessa guerra? Se não está, acorde em nome de Jesus. Você está brincando com o diabo? Ou está encarando seriamente como um inimigo que precisa ser derrotado todos os dias? Você tem usado as armas espirituais à sua disposição? O poder de Deus, a firmeza, a armadura de Deus e a oração? Faça uso
e vença, meu querido irmão. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.